Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre equações exponenciais, páginas 58 e 59 da apostila. Lembrando, gente, que a apostila ela sempre traz um exemplo prático antes de ir para os exercícios, ok? Então, dentro desse capítulo, nós já fizemos uma revisão de potência, depois definimos o que é uma função exponencial, depois a gente trabalhou aí com os gráficos das funções exponenciais e vimos também exemplos práticos, algumas situações na qual você aplica a questão da função exponencial no seu dia a dia, ok? E na aula de hoje nós vamos falar sobre equações exponenciais, páginas 58 e 59, através de um exemplo prático. Acompanhem comigo aqui ao lado a leitura desse texto. Ele encontra-se na página 58 da apostila. Vamos lá. A datação por carbono 14, que é o C14, é uma técnica que consiste em determinar com exatidão a idade de fósseis. Foi o químico Willard Libby que desenvolveu essa técnica, recebendo por isso o Prêmio Nobel de Química de 1966. Ou 66 não, 60, desculpa, tá? O carbono 14 acumula-se durante a vida da planta ou do ser vivo e decai a partir da sua morte. Então, durante a vida nós acumulamos o carbono 14 e a partir do momento da morte, esse carbono aí começa a sair do nosso corpo, começa a decair, ok? Assim, a sua datação é basicamente uma medição da quantidade remanescente desse elemento na constituição do fóssil. Essa medição aponta o quanto deste elemento foi perdido durante o período que se fossilizou. Como a meia-vida do C14 é de aproximadamente 5.700 anos, muitos fósseis apresentam quantidades mensuráveis de C14, mensurável que a gente consegue contar, tá? Depois de milhares de anos. O estudo de Willard, ele mostra que se uma pequena fração da quantidade original do C14 estiver presente, com medições apropriadas de laboratórios, pode-se determinar a idade do fóssil. O que é mais importante aqui dentro do texto, na questão da matemática, tá? O que é importante aqui dentro do texto na parte da matemática? Quando ele diz o seguinte, ó, como a meia-vida do C14 é aproximadamente 5.700 anos. O que significa isso? Que após 5.700 anos, a quantidade de carbono 14 que tem no organismo, ele está reduzido pela metade. Isso se chama tempo de meia-vida. Para isso acontecer, para eu perder a metade do carbono que tem lá dentro do meu corpo, tem que se passar aí 5.700 anos, ok? Olhando na página 59, que é a informação que está lá embaixo, diz o seguinte: a quantidade de carbono 14 remanescente é dada por... Então, por que a gente está trabalhando dentro do capítulo que fala de funções exponenciais? Porque a fórmula, tá? Ela é uma função exponencial. Então, o que significa aqui? Esse Q0 é a quantidade inicial de carbono que eu tinha e o T é o tempo. Meia-vida, então a metade, e o tempo é eliminado, dividido por esse tempo de meia-vida, que é 5.700. Tá? E é isso que está escrito aqui, ó. Na fórmula anterior, o Q0 é a quantidade inicial e o T é o tempo em anos. O gráfico mostra a quantidade remanescente de carbono 14 ao longo do tempo. De acordo com o gráfico, após 5.700 anos, a massa inicial do carbono 14 se reduz pela metade. Então, é isso que ele fez aqui, ó. 5.700 anos está aqui, eu vou ligar com quem ele está preso. Então, essa bolinha aqui é o quê? Passaram-se 5.700 anos, a minha massa inicial, a minha quantidade inicial de carbono foi dividida por 2. E aí ele continua. E após 11.400 anos, a quarta parte.
11.400 anos está aqui, então olha lá, o Q0 dividido por 4, então a quarta parte, né, nós já falamos sobre isso, é o Q0 dividido por 4, ok? Aí ele faz uma pergunta, que é onde ele vai relacionar agora com equação exponencial. Ele fala assim, ó, e se quisermos determinar após quantos anos a massa inicial se reduz, tá, a 64 pedacinhos, 64 avos, tá? E aí ele continua, olha só, ele está dizendo que ele quer saber a quantidade aí de carbono, sendo que a quantidade inicial foi dividida aí por 64, ok? E aí ele faz uma igualdade, eu vou destacar essa informação aqui, ó. Então ele diz assim, ó, Q0, que é aquela inicial, é igual, Q0 vezes o tempo de meia-vida, elevado a t sobre 5.700. 5.700 é o tempo de meia-vida. Isso deverá ser igual a Q0 dividido por 64, ok? O primeiro passo aqui, ó, Q0 desse lado está multiplicando e aqui tem um Q0. Então, ele poderia passar dividindo e cancelar. Aí eu vou ter assim, ó, 1 sobre 2 elevado a t sobre 5.700 igual a 1 sobre 64, ok? Por que o texto fala que isso é exemplo de equação exponencial? O que é uma equação exponencial? Toda vez que eu tenho aqui uma igualdade e o valor que eu quero descobrir, né, a minha incógnita é um expoente. Nesse caso é o tempo, então quanto tempo que isso daqui irá acontecer? Para a gente resolver a equação exponencial, a gente tem que sempre igualar as bases. Então vai ficar assim, ó, 1 meio elevado a t sobre 5.700 e eu tenho que igualar desse lado. Para isso, eu vou decompor o 64. Então, eu vou fazer aqui no cantinho, ó, 64, divide por 2 dá 32, divide por 2 dá 16, divide por 2 dá 8, divide por 8 dá 4, divide por 2 dá 2, divide por 2 dá 1. Então, o 64, então, será 2 elevado a sexta, ok? O que ele vai fazer aqui, ó? Eu vou colocar assim, ó, 1 sobre 2 elevado a sexta, tá? Por quê, gente? Porque 1 elevado a sexta dá o próprio 1, tá? Neste momento, as minhas bases ficam iguais, e aí eu posso cancelar, e aí eu tenho que t dividido por 5.700 é igual a 6. 5.700 está dividindo, passa multiplicando. E aí eu vou fazer 6 vezes 5.700 e vou encontrar essa resposta que está na apostila aqui, 34.200 anos, ok? Ou seja, para a quantidade inicial de carbono que eu tinha ser dividida em 64 pedacinhos, reduzida a 64 pedacinhos, teria que passar aí 34.200 anos, ok? Isso está todo feito na apostila, é só um exemplo prático aí que provavelmente vocês irão aí utilizar na disciplina de Química, ok? Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o próximo vídeo. Próximo vídeo trabalhará agora com exemplos sem situações problemas, só o exercício em si, ok? Até o próximo vídeo, galera!